Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de maio de 2024. E no dia de hoje, né, nós vamos realizar o nosso segundo seminário espírita dos irmãos menores. E a nossa casa está em festa, não é? Para a realização dessa aula, desse estudo maravilhoso que com certeza iremos ouvir através das palavras do nosso querido irmão Alain Maia, que será o expositor do nosso seminário. O Alain é trabalhador do Centro Espírita Sentimento, no Recreio dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. E o tema do nosso seminário da tarde de hoje é: um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então, com certeza, será uma tarde de muita alegria, de muito aprendizado, de muito conhecimento, e todos nós teremos a oportunidade de participar. Mas antes de nós iniciarmos o nosso seminário, eu vou ler um pequeno trecho dessa obra, Escritos de Francisco de Assis. E o trecho escolhido para a abertura do nosso seminário é da carta, né, aos fiéis, segunda recensão. Então, eu trouxe só um trecho, mas é belíssimo. Vamos ouvir. Diz assim Francisco de Assis: devemos amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Devemos observar os preceitos e os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos também renunciar-nos a nós mesmos e colocar nossos corpos sob o jugo da servidão e da santa obediência, como cada um prometeu ao Senhor. E ninguém é obrigado a obedecer a outro em coisa em que se comete delito ou erro. Aquele a quem foi confiada a obediência e que é tido como maior, seja o menor e servo dos outros irmãos, e faça e tenha misericórdia para com cada um dos irmãos, como gostaria que se lhe fizesse, se estivesse em caso semelhante. Não se ire contra o irmão por causa do erro dele, mas com toda a paciência e humildade, admoeste-o e benignamente o apoie. Não devemos ser sábios e prudentes segundo a carne, mas antes devemos ser simples, humildes e puros. Nunca devemos desejar estar acima dos outros, mas antes devemos ser servos e submissos a toda criatura humana por causa de Deus. E à medida que todos aqueles e aquelas fizerem tais coisas e perseverarem até o fim, pousará sobre eles o Espírito do Senhor e fará neles habitação e um lugar de repouso, e serão filhos do Pai celestial, cujas obras realizam. Então, nesse momento, depois dessa linda página de Francisco de Assis, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Pai o Criador, ao médico Jesus, né, o nosso mestre, a Francisco de Assis e esses espíritos amigos, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede ter de reunirmos aqui hoje, no dia 19 de maio, nessa tarde, para estudarmos, para refletirmos sobre os ensinos de Jesus, sobre as orientações de Francisco de Assis, o discípulo do Mestre. Que todos nós possamos, Senhor, nesse momento, sermos abençoados, sermos envolvidos por essa atmosfera divina que se derrama sobre cada um de nós nesse momento. Mas também queremos te pedir, ó Pai, que proteja e tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que, nesse momento, se encontram espalhados pelo mundo em sofrimento, necessitados do teu amor, do teu socorro, Senhor. Assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto, te pedimos amorosamente, Pai amado, que nos permita dar por iniciado o nosso seminário da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu já disse no início, com muita alegria, nós damos início agora
ao nosso segundo seminário espírita dos irmãos menores, que vai tratar sobre Francisco de Assis. Quem vai fazer o nosso seminário é o nosso irmão Alain Maia. Alain, a palavra está com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça sempre, que possamos sempre contar com a sua palavra evangelizada e com seu conhecimento para nos ajudar a compreender melhor o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. As tradições, dos valores, dos costumes, da religiosidade de um povo foram mantidos como e acimentados, uma espécie de um amálgama, né? Para que não houvesse mais arranjos insurgecionais, revolucionários, conflitos, guerras, etc., justamente a partir de tudo aquilo que essa instituição Igreja Católica pôde emprestar para aquela sociedade na Europa, naqueles séculos, naquele tempo, e de manter algum sentido de coesão, para o bem ou para o mal, vale dizer, porque a gente acabou, inclusive, de fazer um retrato de uma sociedade, né, de exploração e sofrimento do povo, etc., mas em muitas dimensões, né? Sobretudo no que a gente fala na dimensão cultural, da identidade, das crenças, enfim, desse povo, a igreja cumpre um papel muito importante nesse sentido, e como herdeira e defensora, né, de todo o legado da mensagem do Cristo, né? Foi ela que manteve e cumpriu com esse dever, né, ao longo de séculos e séculos, com muitos equívocos, e vamos relembrar alguns deles agora, mas tem esse atributo, se a gente pode dizer, essa virtude de trazer para nós, ainda hoje, no século XXI, né, o legado dessa mensagem, dessa herança, desses ensinamentos, né, lá das origens do cristianismo. Mas era dessa época também, né, em que Francisco nasceu, ou que estava para nascer, né, que as cidades, né, também começam a se organizar em torno do comércio, né? A gente fala, né, desse comércio agrícola, que ele era importante também entre as cidades, entre os países, etc., mas é um momento ali também onde começam as cidades a se organizar, né? Ou seja, uma transição do final, né, ainda do feudalismo, e aí um ressurgimento das cidades, aquelas cidades-estados encasteladas, né, cheias de muros externos, etc., né, com medo de incursões e de ataques de inimigos, né? E Assis, a cidade de Assis, quem tiver a oportunidade de visitar, ainda hoje, né, ela guarda exatamente essa característica, né? A cidade histórica ela está absolutamente preservada e é belíssima, inclusive, uma verdadeira viagem no tempo que a gente faz quando a gente visita, mas começavam a surgir e crescer essas cidades, e em torno dessas cidades o comércio e uma pequena burguesia nascente. Diferente hoje em dia e de outras atribuições e de conotações políticas mais recentes, quando a gente fala de burguesia, mas a gente está falando ali basicamente, o termo é correto se aplicar, mas a gente está falando ali basicamente de pequenos comerciantes, né? Inclusive, quando a gente está falando de pequenos comerciantes, a gente está falando da família de Francisco, por exemplo. O seu pai, né, Pedro Bernardone, ele era um habilíssimo comerciante de tecidos, né? E por conta dessas suas muitas viagens que ele fazia, inclusive, abrindo um pequeno parêntese, né, ele ia muito à França, né, e casou-se com uma francesa, né, a mãe de Francisco, chamada Dona Picard. Ela é de origem francesa, e Francisco, inclusive, se chama Francisco em referência à França, né? Ele, quando nasce, e aí estendendo um pouquinho mais o parêntese, porque essa história é muito curiosa, o seu pai, Pedro Bernardone, ele estava viajando a trabalho, né? E aí Francisco nasceu só com a mãe, com os serviçais, enfim, ali dando todo o amparo necessário. E na ausência do pai, a mãe deu um nome para ele, né? E deu o nome de Giovanni. Poucos sabem dessa história, mas essa história é muito interessante. E que, curiosamente, Giovanni, em italiano, em português, é traduzido para João. Olha que curioso. O primeiro nome de Francisco, na ausência do pai, logo após o seu nascimento, foi João. E falamos aqui tanto, né, da figura de João evangelista, mais um traço aí de coincidência entre essas personalidades. E aí, quando o seu pai, Pedro Bernardone, retorna de viagem, e muito orgulhoso, o filho homem, né, ainda mais naquela época, né, um homem, né, aquela festa toda, e aí ele não discorda da mãe, né, e aí, ó, a tradição do patriarcado, né? Eu sou o homem da casa, quem manda sou eu, vou mudar o nome do menino, né?
Ele não vai se chamar João, ou seja, não vai se chamar Giovanni, né, no italiano da época, mas ele vai em homenagem à França, né, à mãe, e à França, que era um destino que ele ia com muita frequência e com quem ele intercambiava e fazia muito comércio, ganhava muito dinheiro, ele realmente ficou muito rico. Ele falou, em homenagem à França, meu filho vai se chamar Francisco, né? E aí muda de Giovanni para Francesco, né? Portanto, muda de João, muda para Francisco. Então, esse era o contexto, né, social da época, essas cidades crescendo, o comércio se intensificando, e Pedro Bernardone pôde enriquecer, e Francisco nasce exatamente no meio dessa situação, no meio essas facilidades, inclusive que o dinheiro, que o enriquecimento e que a intensificação do comércio e essa pequena burguesia nascente puderam lhe oferecer de conforto, de facilidades, etc., etc., para muitos, inclusive. E eu gosto dessa comparação, embora possa parecer um pouco chula ou um pouco vulgar, mas ele era, a seu tempo, um verdadeiro playboyzinho, né? Se a gente for usar o termo bem-nascido, pai rico, sabe? Cercado de todas as facilidades, de todos os mimos, etc., etc. Quando era jovem, né? Ele que promovia as festas, ele que juntava todo mundo, ele era extremamente carismático, né? E isso é dito. Ele não era muito bonito, né? Também tem quem diz assim, não, Francisco, as representações que a gente tem de Francisco são muito bonitas, mas, na verdade, é um clichê reproduzido por outras questões, né? Inclusive pelo o mercado do entretenimento mais recente, quando a gente vai assistir, por exemplo, Irmão Sol e Irmã Lua, né? Obra do Franco Zeffirelli, que é belíssima, né? Mas ela é extremamente romantizada, e o ator, né, que representou Francisco nessa obra cinematográfica, de fato, era um rapaz muito bonito, traços muito finos, mas a referência histórica que se tem é que Francisco ele não era exatamente um jovem muito bonito, mas ele era extremamente carismático, né? Então ele tinha esse poder da palavra, de cativar os amigos, era o líder, ele tinha um espírito de liderança muito forte, né? Não só para as festas, para o entretenimento da sua primeira juventude, mas depois também, quando ele inicia a sua jornada, né, de pregador, enfim, de um homem convertido, é esse carisma também, né, é essa capacidade de aglutinar pessoas e de liderar grupos que emprestam a ele também muita autoridade, muita capacidade para fazer, né, com que a sua obra, né, a Ordem dos Irmãos Menores, atinja a condição que atingiu já na sua época e tem ainda hoje um legado extraordinário para a gente aprender. Mas trazendo aqui para vocês uns breves fatos para a gente entender quão delicado era aquele momento, né? Cerca de um século antes de de Francisco nascer, né? No ano 1075, o Papa Gregório VII declarou, né, que o pontífice, né, ele se autodeclara pontífice máximo e através de uma carta, né, chamada Dictatus Papai, ele determina, né, aquilo que hoje a gente considera uma teocracia, né? Ou seja, a infalibilidade papal, né? E a autoridade máxima do Papa sobre a Terra, ou seja, essa referência de que o Papa é um representante divino, oficialmente, ele não é meramente o líder de uma instituição. E isso é muito importante a gente entender essa nuance, né? Uma coisa é a gente dizer, a instituição ela é muito importante, ela tem um poder político, em grande medida com vieses econômicos, etc., etc., e existe o líder máximo dessa instituição, que é a figura do Papa. É muito poderoso? É muito poderoso apenas nesse contexto humano, mas a partir daquele instante, ou seja, cerca de um século antes do nascimento de Francisco, né, Gregório VII lhe atribui não apenas a autoridade na instituição, mas uma autoridade divina. Aí isso muda tudo profundamente, ou seja, eu sou o Papa e aqueles que vierem a me suceder são os representantes legítimos, como se tivesse uma procuração de Deus, sabe? Delegando para ele esses poderes, essas autoridades máximas. E dali para frente vocês são capazes de imaginar, né, toda a sorte, ou má sorte, né, de decisões, de ordens, de violências, de atropelos são perpetrados por essa instituição, por essa igreja, que tem poderes máximos, né? Uma verdadeira teocracia, né? Então, essa é uma referência. Mais ou menos na mesma década que Francisco renasce, é estabelecida no Concílio de Verona. Francisco, ali eu falei 1181, 1182. Quando foi em 86, ou seja, Francisco ainda era criança, tinha 4 para 5 anos no máximo.
em 1186, no Concílio de Verona, foi estabelecida a Santa Inquisição, que seguramente é a página mais sombria da história da instituição Igreja Católica, que ao longo das décadas e décadas e décadas que ela prevaleceu, a chamada Santa, né? A ironia da Santa, mas a Inquisição foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Né? Um pouco mais à frente, 5 anos depois, né, foi lançada a primeira cruzada, a cruzada, ou a quarta, perdão, a quarta cruzada ou a cruzada veneziana, né? Onde a Igreja Católica, que já fazia guerra lá com o Oriente, passou a estabelecer uma guerra entre a Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa, né? Ali em Constantinopla, ou seja, uma guerra fratricida dentro do seio da própria Igreja, das mesmas raízes. Ou seja, assim, quando a gente dizia, né, o contexto humano, o contexto institucional da Igreja de Roma era o pior possível, não somente nas vésperas da chegada de Francisco, mas logo depois, enquanto ele é criança. E a espiritualidade, observando isso tudo, né, seguramente, né, já sabia, precisamos tomar providências, né, para que uma contraposição a esse movimento possa ocorrer, de forma que a gente possa mitigar os danos, preservar a humanidade, preservar a herança cristã, né, a nobreza e tudo aquilo que exalta a alma humana, né, na busca da redenção planetária. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de alguma intervenção. Então, diz Emmanuel, e vocês me permitam uma rápida leitura aqui para compartilhar um texto com vocês. Emmanuel, através da psicografia do Chico e no seu livro A Caminho da Luz, diz o seguinte sobre esse contexto que a gente está problematizando. Abre aspas, os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam de toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. E aí continua Emmanuel. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, o projeto da Inquisição, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. E Joana de Ângeles, né, através da contribuição de Valdo Franco, em seu livro Após a Tempestade, também relata um pouco dessa visão a partir do outro lado, nos seguintes termos, abre aspas, quando o abençoado sol de Assis resplandeceu na terra, reorganizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retornar às lides da fé, palmilhando as estradas impérvias que a humildade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Se a gente pode fazer aqui um outro breve parêntese, reparem que o texto de Joana, ela narra na primeira pessoa do plural, né? Não sei se vocês repararam no texto, né? Ela fala, nos oferecia, enfim, o trecho é mais longo do que isso, né? Eu fiz apenas um breve recorte. Mas a gente também tem, né, referências, e aí Divaldo, né? Ele conta, né, provavelmente vocês já ouviram essa história, que quando ele visitava a Itália, né, em uma determinada ocasião, ele visitava a cidade de Assis, e lá era inverno, salvo engano, então o turismo ele se reduz bastante, então algumas partes do convento, da Basílica, enfim, de São Francisco, ficavam fechados para visitação, porque não tinha muita demanda, enfim. E ele tenta, né, visitar, salvo engano, a tumba, né, o túmulo de São Francisco, que fica dentro da Basílica de São Francisco de Assis, e o guarda, o vigia, não autoriza, né, explica para ele, para o grupo que estava junto com ele, né, de que estava fechado naquela data, enfim. E aí Divaldo conta que observa quando Joana se aproxima e envolve, né,
fluidicamente, mentalmente, aquela figura daquele vigia, e ele muda de ideia e autorizam a entrada de Divaldo e do seu grupo para fazer a visitação naquele local que antes não estava autorizado. E chegando lá diante do túmulo, da tumba de Francisco, todos ali se colocam, né, numa posição de recolhimento, de prece, enfim. E ele diz, Divaldo, que vê Joana extremamente emocionada, enfim, um pranto convulsivo, talvez o meu emprego da palavra aqui não seja adequado, mas ele diz que a percebe extremamente emocionada. E ela depois esclarece para ele, né, que teria vivido, né, que está ali, né, naquele momento, revisitando aquele lugar, era algo que a emocionava, a tocava profundamente, porque ela teria vivido, né, também ali, também numa época, enfim, muito próxima, né, a Francisco, de que ela ali ela não esclarece naquele momento que personagem, que personalidade teria sido a dela, mas depois outras mensagens, outras referências dão conta de que Joana, né, teria encarnado à época, né, companheira contemporânea de Francisco como Clara, né, que era o seu par, né, assim, não era exatamente um par romântico dos nossos termos, mas era de um amor ou de um romance de outra esfera, né, de outra ordem, pois que jamais se consumou, né, nas dimensões humanas, nas dimensões da carne, mas no sentido de uma comunhão de pensamentos, de cumplicidade, de um amor, uma coisa verdadeiramente extraordinária. Mas enfim, trouxemos aqui esse relato de Joana e de Emmanuel para nos darem essa referência de como que a espiritualidade se mobilizou, né, para poder dar conta, né, de contrapor esse momento tenebroso, né, que a Terra atravessava, que a Igreja Romana atravessava, e, como disse Emmanuel, um dos maiores apóstolos de Jesus, nasceu nessa condição. Né? E a gente hoje conhece, né? Tem essas referências de Francisco, né, como o santo da pobreza, o santo dos animais, o santo da ecologia, né? Ou muitos o chamavam de louco, né? Justamente por muito daquilo que ele fez, mas fato é que ele nasce, né? Trouxemos essa referência e não vou me deter muito nisso, porque é parte, eu acho, da história que todos conhecem, que todos dominam, né? Filho desse comerciante muito hábil, muito rico, uma infância e uma juventude cercada de todas as facilidades e desatentas às coisas de Deus, desatento às coisas da eternidade. Diferente do que alguns sugerem, ele não tinha nenhum mal pendor, insisto. Basicamente, era um espírito nobre, era uma criatura extremamente emotiva, mas era, naquele momento, ainda um alguém um tanto quanto distraído pelas questões do mundo. Né? Assim, a vida não tinha apresentado para ele a oportunidade de refletir sobre si próprio, sobre as suas injunções. Estava tudo muito fácil. Estava tudo muito fácil. Vivia numa grande casa, comia, bebia do que tinha de melhor. Tinha uma mãe assim amantíssima, uma figura extraordinária, né? Aquela mãe que a gente idealiza, né? Ele tinha as possibilidades de passear, de brincar, de acessar todo e qualquer sentido de compra material. Era envolvido com as famílias também tidas como as famílias também mais ricas. Ele não era nobre, mas as famílias nobres lhe também prestavam favores justamente pela família dele ser muito rica, né? Então essas coisas andam muito juntas, né? Até que esse é que é o ponto importante. Até que quando ele tinha em torno de 20 anos, né, houve uma guerra entre Assis e Perugia. Perugia é uma espécie de capital ali da região da Úmbria, né, que é o coração da Itália, e Assis é uma cidadelazinha muito pequena, na época ainda menor. Hoje, Perugia é uma cidade grande e Assis continua a ser uma cidade bem pequena. E houve uma batalha, né, entre essas duas cidades, e Francisco, que tinha sonhos de cavalaria, né? Esse é um ponto importante, também trazendo uma analogia para os tempos atuais, é como se ele quisesse ser jogador de futebol. Imagina isso. E por quê? Porque o jogador de futebol tem fama, tem dinheiro, namora as meninas mais bonitas, né? Tem esse sentido de notoriedade. Naquela época era ser cavaleiro, né? Mais perigoso do que ser jogador de futebol, diga-se de passagem, mas o sonho dele era ser cavaleiro, né? Aqueles jovens, né? Fortes, másculos, né? Conquistadores, enfim, que exerciam um papel de destaque na sociedade,
eles ocupavam essa função de cavaleiro. E tinha, né, os contos de cavalaria, né, aquelas lendas que se exaltavam, por exemplo, como a gente vê hoje nos cinemas, as lendas do rei Arthur, os grandes cavaleiros medievais, as suas lutas, e tem todo um espectro ético, né, assim, do cavaleiro, que o cavaleiro não é um mero soldado que faz qualquer serviço, não. O cavaleiro ele tem determinados códigos de ética, de conduta, etc., de nobreza, enfim. Então tinha todo esse lugar, toda uma fantasia construída, e Francisco, na sua juventude, ele alimentava sonhos de cavalaria. Ele tinha o sonho dos jovens da sua época. E eis que surge a oportunidade dele, né? Teve lá o conflito de Assis com Perugia, ele vai, né? Só que enfim, assim, a batalha é uma derrota cachapante o resultado. E ele fica lá preso cerca de um ano, num calabouço das piores condições possíveis, sem luz, sem água direito, sem comida direita, etc, etc. Ali ficava tudo preso, tudo escuro, não tinha luz do sol, não tinha nada, uma coisa insalubre, higiene nenhuma, uma coisa horrorosa. Até que, como seu pai era rico, né, e a vida de Francisco só foi preservada por isso, porque sabiam, né, seus inimigos, quando o aprisionaram, sabiam que ele era filho de um comerciante muito rico, senão ele tinha sido morto, simplesmente, né? Tinha sido sacrificado, mesmo depois da rendição, mesmo depois de não oferecer nenhum perigo, foi preso, é morto. Pronto, para que a gente vai ficar aqui alimentando o inimigo? Mata. E ele foi preservado, né, porque a família dele era rica, demorou um ano negociando algo dessa ordem, né, e dizem, né, como é uma expressão muito usual, o seu peso em ouro. Né? O seu peso em ouro foi pago por Pedro Bernardone pela sua liberdade. E ele volta, né? E voltando para Assis, ele já não é mais o mesmo. E fica também um longo período de recuperação física, de recuperação psicológica, já tinha aquela sua alegria anterior, já não é mais percebida, né? E algo dentro dele já havia se modificado. Ele se recupera, né? Saúde, se sente bem, enfim, volta a ter uma vida social um pouco mais intensa com seus amigos, enfim, com os jovens da sua época. Mas eis que surge uma segunda batalha. Olha que coisa, a primeira lição não lhe foi suficiente. Dessa vez era diferente, não era uma batalha entre duas cidades, entre duas pequenas cidadelas ou pequenos reinos, mas era uma guerra agora em nome do Senhor. Né? O Papa convoca, né, para uma guerra na Puglia, ao sul da Itália, e o Papa, né, queria ter um exército, as cruzadas, os cavaleiros templários, os hospitaleiros, etc. Estava tudo isso muito na moda, muito em voga naquele momento. E aí Francisco reflete, vê seus amigos se mobilizando, seu pai também, né, queria que ele fosse cavaleiro, porque quem sabe, se ele fosse um cavaleiro bem-sucedido, a família não conquistava um título de nobreza, tinha tudo isso ali envolvido, né? E ele, tá bom, vamos nessa, né? E aí Pedro Bernardone vai lá, gasta um dinheiro danado, compra o cavalo mais bonito, a espada mais reluzente, a lança mais longa que tinha, uma armadura com camada dupla, tripla, tudo aquilo. Ele sai ali com aquela todo paramentado, né, que vai para a guerra. E eis que na primeira noite, quando eles montam um acampamento em Spoleto, que é uma cidadezinha vizinha, muito próxima, eles montam o acampamento, ele dorme e durante a noite ele tem um sonho. Nesse sonho, né, ele ouve a voz que diz para ele: vale mais, o que é mais honroso, o que é mais nobre, servir a um servo ou servir ao Senhor? Né? E ele entende, né, que naquele contexto, e muito brevemente aqui a interpretação dessa passagem, atender ao chamado do Papa era atender ao chamado do servo, porque o verdadeiro Senhor era outro, né? E aí ele responde nesse diálogo, nesse sonho, dizendo que, claro, que correto é atender uma ordem do Senhor e não de um servo. Aí o Senhor responde a ele: pois bem, né? Volta a Assis, né? Volta a Assis, e lembrando Paulo o apóstolo, né? Na estrada de Damasco, que lá te será dito o que você deve fazer. E eis que no dia seguinte, ao despertar, né? Ele abandona tudo, cavalo, armadura, espada, lança, e volta para Assis. E qual é o problema dessa vez? Porque antes ele tinha sido derrotado. Ainda que ele tenha voltado, né, como derrotado, fraco, doente, mas ele lutou bravamente, né? Assim contam os registros. Dessa vez ele voltou da batalha na primeira noite sem ver sequer rastro do exército inimigo. E quem faz isso é tomado como o quê? Covarde.
covarde. O que que há de mais desonroso para um cavaleiro, para um herói ou quem se pretende ser tido, reconhecido como tal, do que, ao invés de herói, vitorioso, conquistador, grande cavaleiro, tomar a pecha de covarde, de medroso, fugiu à batalha, abandonou seus companheiros e por aí vai. Só que esse é o ponto de inflexão fundamental, né, dessa história. E onde Francisco mergulha, né, em anos se passaram, 2, 3 anos aproximadamente, entre, né, essa passagem ali de Spoleto e a guinada final da sua vida. E até ali ele passa a vagar, né, pelos arredores da cidade, vai meditar no bosque, passa dias fora de casa nas grutas do entorno, se torna uma pessoa calada, introspectiva, passa a frequentar a igreja de forma que ele não fazia tão assiduamente ou de forma tão atenta, né, anteriormente, porque ele seguia as tradições e as missas, mas não era muito atento, não prestava muita atenção na fala do padre, enfim. Aquele processo como um todo foi um processo extremamente transformador. Tem um encontro dele com um leproso, que era a coisa que ele tinha maior ojeriza, né? E o momento definitivo a gente já narrou, né? Foi quando ele estava na igrejinha de São Damião, né? Depois de todo esse tempo perambulando de um lado para o outro, se questionando o verdadeiro sentido da vida, né? Por que que aquele senhor havia feito aquele chamado, fazer ele passar essa vergonha e depois se calou e não conversou mais com ele, não disse mais o que ele deveria fazer, enfim, para onde é que eu vou? Qual é o sentido da vida? Que chamado foi esse? Por que que eu estou me sentindo assim, um tanto quanto abandonado? E, na verdade, a gente entende que esse é o processo, né? Esse processo de depuração, esse processo de libertação, esse processo de limpeza, de afastamento do mundo, ele demanda esse tempo, essa cura, né? Onde esses novos valores eles vão se consolidando, vão se assentando, né, no fundo das raízes do ser espiritual, na estrutura psíquica, né, com a qual ele lida na experiência terrena daquele momento, né? E quando já não mais encontra nos antigos valores, nas antigas ocupações, nas antigas aspirações, o sentido, né, que explique, que dê razão, que dê verdade a tudo aquilo que ele vivenciava, tudo aquilo que ele buscava por uma vida plena, por uma vida feliz, enfim, ele se decepcionou, né? E dizem, né, que os grandes santos, que os grandes sábios, essas grandes revoluções íntimas, elas surgem, elas nascem depois de uma grande queda, depois de uma grande decepção, né? Dificilmente essas transições elas são sutis, elas são suaves, não necessariamente impossível, não se trata disso, até porque não é receita de bolo, mas é quase que uma regra, é quase que uma regra. São uma ou sequência de decepções, de frustrações, que não precisa ser um ato, não precisa ser um momento, mas uma experiência, um processo doloroso, um processo onde o nosso chão, ou tudo aquilo que a gente havia ou vinha construindo em termos de expectativa, de projeto de realização pessoal, é como uma puxada de tapete violenta. E essa queda é tão forte, né, que quando essa criatura cai no chão e se vê ali despida, né, dos seus pudores, das suas antigas ilusões, dos seus sonhos inconsistentes, passageiros, fúteis. O que sobra é a transcendência. O que sobra é essa busca de um sentido maior e mais profundo que a gente não costuma encontrar nas coisas da Terra, nas coisas do mundo, né? Um biógrafo que eu atribuo como daquilo que eu conheço e acho, e me colocaria como um estudioso honesto, né, da história e da figura de Francisco de Assis, Frei Inácio Larrañaga. Frei Inácio Larrañaga foi um frei franciscano, radicado no México, de origem espanhola.
autor de uma obra que temos aqui em português já há muitos anos, chamado O Irmão de Assis. Existem livros espíritas também dedicados a Francisco de Assis, né? Miramês talvez seja um dos mais conhecidos, entre outros importantes, né? Obviamente, na tradição católica, é uma profusão de obras em torno de Francisco, enfim, outras tradições. Particularmente, como alguém que tem uma chama de coração franciscano, eu diria que nenhuma dessas obras é tão impactante, tão bonita, tão esclarecedora, para a gente entender, né, esse ser, quem foi Francisco de fato, quanto o irmão de Assis do Frei Inácio Larrañaga, a quem eu recomendo a todos os companheiros e companheiras que hoje estão aqui conosco também, refletindo, conversando nos ouvindo sobre esse assunto, né? E Frei Inácio Larrañaga, ele fala desse momento, né? Ele chama assim, experiência infusa de Deus, né? É um mergulho transcendente, né? É um ponto, né, de virada, né? Modernamente, né, o termo em inglês é chamado turning point, né? Assim, um ponto de inflexão. É quando algo nos acontece de tamanha dimensão que a gente, nesse caso, né, assim, é um mergulho em Deus, é um mergulho na transcendência, é um mergulho nos valores eternos, por uma razão muito simples. Porque dentro da racionalidade, dentro do bom senso, a queda foi tão grande, a decepção foi tão profunda que não se encontra mais nas coisas do mundo o sentido que empreste razão de ser para a própria vida e para as coisas. Francisco teria, portanto, vivido algo dessa ordem, e isso foi um despertar e um mergulhar daquele patrimônio espiritual secular do qual ele já tinha, da qual ele já detinha, e essa poeira do mundo, essas situações todas que o ludibriaram ao longo de toda a sua juventude, que se perdeu, se dissipou, sobrou o quê? Sobrou o patrimônio do ser espiritual, e ele pôde ali resgatar tudo aquilo, né? Aqueles sonhos, aí sim, de transcendência, de iluminação, enfim, de um privilégio, né, que ele teve de convívio com a figura do próprio Mestre Jesus na sua encarnação, 1.200 anos antes aproximadamente, lá na Galiléia, lá onde hoje na Palestina, enfim, Israel, ao lado do Mestre Jesus. E o que se inicia, né, dali em diante é uma das jornadas humanas mais extraordinárias de que se tem notícia, né? Francisco, o primeiro depois do único, ou segundo a revista Time, né? Quando foi ali perto da virada do ano 2000, né? Fez uma grande pesquisa, entrevistas, referências, enfim, e Francisco emergiu, né? A revista Time, que é uma revista americana das mais famosas, uma revista de variedades, como aqui no Brasil, revista Veja, revista Época, enfim, essas revistas semanais. E a revista Time trouxe, né, a indicação de Francisco como o homem do milênio, perdão. O homem do milênio, como aquele ser humano com os atributos e com as virtudes mais admiráveis do ano 1000 ao ano 1999, né? Mais ou menos 1001, enfim, assim, 1000 a 2000, né? Assim, o homem do milênio, né? E o que ele faz ainda em vida é extraordinário, né? É esse homem que se fez santo. E aí, fazendo até um paralelo, que eu acho também dos mais interessantes, quando a gente olha para a figura de Clara de Assis, e sem nos estendermos muito nisso, ela sempre teve com o perdão aí da redundância do nome, parece a clareza, né? Clara, né? Ela teve sempre a clareza, né, de todas essas coisas desde os primeiros momentos, né? Então, ela tem uma trajetória que a gente pode dizer assim, linear, um espírito com uma condição de lucidez desde os primeiros momentos até o último momento da vida inteira. Uma coisa também muito, muito admirável. Francisco, ao contrário. Francisco inicia aqui, nesse patamar, né, onde tinha suas virtudes, onde tinha suas boas inclinações, as boas tendências, mas era um jovem do seu tempo, era um homem do mundo, e se deixou enganar, né, por tudo aquilo que o mundo tem das suas armadilhas sedutoras, né? Mas a partir daquele ponto de inflexão, daquela experiência infusa, naquele mergulho, né, profundo da transcendência, ele toma, né, ele tem esse ponto de virada, e a sua trajetória ela é incrível, né? E o que se passou a partir de então, né, os seus
irmãos, antigos companheiros de festa, antigos companheiros da adolescência, daqueles momentos de alegria, de fruição, né? Enfim, dos prazeres, dos bons momentos que o mundo oferece, começaram a perceber nele essa mudança e estranham, evitavam num primeiro instante, mas logo percebiam que existia uma descoberta. Eles diziam assim: Francisco descobriu alguma coisa. Francisco descobriu alguma coisa. O que será que está acontecendo com esse cara? Não vamos dizer que ele está maluco, né? Está doido, né? Como é que pode? Né? Está lá vivendo com os mendigos. Que história é essa? Tão rico, tanta coisa, né? Abdicou da herança do pai, né? Assim, abdicou em grande medida da paternidade do pai, né? Daquela cena talvez das mais dramáticas, né? Quando ele, né, enfim, praça pública, né? Tira as roupas, né? Entrega para o pai e diz: daqui para frente, né? Eu só escuto, só obedeço ao Pai que está no céu, né? Assim, é um momento muito duro. E dizem, né, aqueles que estavam ao seu lado, seus companheiros, inclusive, né, que lá nos seus momentos finais de vida ele ainda se ressentia daquilo, né? Ele dizia que aquele talvez tivesse sido de tudo assim dos momentos mais difíceis que ele viveu, né? Foi de como lidar, né, com essas diferenças, porque Pedro Bernardone não aceitava, né, que o filho dele, que ele investiu tanto, que ele esperava tanto, né, assim, fosse virar mendigo, fosse virar um pregador ambulante, né, fosse virar razão de chacota. No fundo é isso, né? O filho dele, ao invés de trazer orgulho, o filho dele trazia vergonha para ele, pelas escolhas, pela opção, pela vida que esse filho começou a ter. E os seus amigos, então, vão se chegando, vão percebendo que ele descobriu algo de muito inusitado, de muito extraordinário, e a juventude de Assis inteira, todos os meninos, e depois, quando Clara se junta a eles, depois as moças também, todos eles começam a fazer esse movimento, sair das suas casas, dar os seus bens, dar as suas posses. As pessoas mais adultas, mais velhas, estão ficando doidas. O que está acontecendo com essa juventude? É um vírus que tem aqui. E essa história ganha fama, ela vai se espalhando pelas cidades vizinhas. Francisco e seus irmãos, assim como Jesus fazia, né, com seus apóstolos lá, chegava numa encruzilhada no meio da estrada, cruzava lá os pontos cardeais e separava lá de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, cada um vai para um lado, vai pregar a palavra do Senhor. Vamos converter as pessoas, vamos falar de amor, vamos falar de perdão, vamos falar de misericórdia, né? E ele, né, se não de forma inteira, porque pregadores ambulantes existiam outros grupos à época, vale dizer, grupos religiosos dentro da própria igreja que também faziam voto de pobreza, de castidade, enfim, tinham toda uma estética muito parecida com a de Francisco. Também existiram nessa época. Alguns desses grupos foram perseguidos, os albigenses, os valdenses, os cátaros, enfim, foram perseguidos pela própria igreja e foram mortos. Falamos da Inquisição, foram tidos como hereges. E Francisco exerceu uma sabedoria tão grande no uso da palavra e da postura, que ele se colocou desde o primeiro momento na posição da subserviência à igreja e à autoridade papal. Ele não confrontou o Papa, ele não confrontou a autoridade institucional, mas ele encontrou uma brecha para, dentro da igreja, cumprir a tarefa que Jesus confiou a ele. Repara a minha igreja. Não vê que a minha igreja está em ruína, e aí resgatando, né, o momento desse encontro, quando ele ouve o crucifixo bizantino, né, falando isso para ele, a igreja está em ruína, né, e ele olha em volta, é mesmo, é verdade, essa capelinha aqui está toda destruída, né, ele passa, né, ele diz que ele pega uns tecidos do pai, né, vai em Folinho, uma outra cidade perto ali de Assis de Spoleto, tinha uma feira popular, ele vende, né, os tecidos que ele pegou escondido do pai, e o dinheiro que ele junta, ele compra tijolo, cimento, pá, essas coisas todas, e começa a reconstruir a igreja de São Damião, né? Porque era assim, né, que o crucifixo, né, que o mestre tinha solicitado a ele, e depois ele ainda fez isso com mais duas igrejas, né, ao redor da cidade de Assis, até que, em algum momento ele se deu conta, né, que a sua tarefa verdadeira, a reconstrução verdadeira, não passava pelas obras de tijolo, né? Mas pela exemplificação da humildade, do amor, da caridade na sua essência mais pura, sinalizando para muitos, inclusive com o próprio Papa, né? E os papas passaram grandes constrangimentos enquanto Francisco foi vivo, Clara também na sua
assertividade, relembrando, né, a eles, a humanidade como um todo, e a todos aqueles que eram mais religiosos, né, a essência da mensagem do Cristo e a verdadeira missão, né, que instituições, né, como a Igreja Católica e hoje nós espíritas, né, também que nos dizemos cristãos, que nos identificamos com a mensagem de Jesus, nós temos, né, as nossas pequenas missões diárias, nas nossas pequenos encargos, nas nossas pequenas tarefas, guardarmos o sentido de atenção, tudo aquilo que é pequeno, a tudo aquilo que é simples, a tudo aquilo que nos coloca numa posição que nos aproxima da essência do Cristo, da essência de Francisco. Inclusive, dentro das casas espíritas, também essa é uma reflexão muito importante, né? Quando a gente fala das relações de poder, quando a gente fala da fraternidade acima de tudo, né? Como é que a gente lida com o companheiro, com a companheira, quem chega, quem sai, quem é que manda, quem é que obedece, como é que essas dinâmicas se estabelecem nas instituições humanas. Então, assim, nesse momento já do encerramento aqui da nossa fala, da reflexão, né, que esse raio de luz, né, que foi Francisco a seu tempo, né, e que é capaz de transformar a ambiência, né, que lhe circunda, que a gente também se sinta encorajado de dar os passos, né, definitivos, que se não são tão extraordinários, tão épicos quanto foram o de Francisco, que no nosso pequeno círculo de relações, que nos nossos ambientes que a gente frequenta, que as instituições das quais a gente faz parte, da família, na vizinhança, no trabalho, na casa espírita, no templo religioso que qualquer um frequente, não importa, mas que nesses espaços a gente seja a luz, né? Como a gente tem dito por aí, e encerrando de fato agora a nossa fala, a gente fala muito, né, dos espíritos de luz, enfim, todos nós, né, temos um compromisso com essa iluminação do mundo, partindo da iluminação de nós próprios, né? Então, se nós não seremos espíritos de luz na semana que vem, e talvez nem ao final da nossa atual existência aqui na Terra, e provavelmente não seremos, pelo menos a maioria de nós não será, né? Que sejamos ao menos espíritos lúcidos. E isso nós temos condição de nos colocar, né, nesse lugar, espíritos lúcidos. E o Espiritismo nos empresta ferramentas, esclarecimentos extraordinários para que a gente tenha um caminhar, uma conduta, um pensar, uma dinâmica psíquica alinhada com esses valores nobres, alinhada com a nobreza que a espiritualidade, que a transcendência da vida nos emprestam, que os exemplos de Francisco de Assis e que o Mestre Jesus nos sugerem e nos convidam há séculos e a todo instante a seguir e a estar ao lado deles. A todos vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, que Francisco nos inspire, que Jesus nos abençoe. Agradecemos e muito ao nosso irmão Alain por essas palavras, por esses esclarecimentos. Foi muito lindo mesmo. E eu quero dizer aqui uma coisa para o meu irmão Alain. Alain, como diz o nosso seminário, o único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então, que nós sejamos esse raio de sol, né? Um pequeno raio de sol, que nós possamos afastar sombras com esse Evangelho de Jesus, que todos nós temos condições já de compreender algumas coisas, né? Não vamos dizer que já estamos prontos para compreender todo o Evangelho de Jesus. Ainda vamos precisar de muitas reencarnações para isso, como também para chegarmos a sermos espíritos de escola, espíritos puros. Mas já podemos ser um pequeno facho de luz e podemos já fazer a claridade onde há escuridão. E você hoje, nos trazendo a sua palavra, seu conhecimento, nos ajudou a dar esse passo. Então, a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, todos os companheiros que estão aqui, com certeza, te agradecem muito
por essa oportunidade. Nós sabemos que você é um estudioso de Francisco, você já nos disse isso em outra oportunidade, né? E a gente vê a sua alegria, a sua energia quando fala desse irmão querido que nós costumamos chamar de irmão amor, porque ele veio exemplificar o amor aqui na Terra para cada um de nós. Então, eu só tenho que te agradecer por esse momento. Com certeza, a espiritualidade presente também está muito feliz, como eu abri esse seminário dizendo que hoje era um dia de festa. Realmente é um dia de festa, né? Então, meu amigo, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te mantenha sempre assim, vibrante, ao falar de Francisco, ao falar desse evangelho e dessa obra iluminada desse grande espírito que foi companheiro de Jesus, como João o evangelista, eu acredito, e que aprendeu muito com o mestre e nos trouxe, né, essa presença do mestre para o mundo atual. E nós estamos, como disse o Chico, hoje muito saudosos de Jesus e muito saudosos também de Francisco. Leve o nosso abraço ao Centro Obrigado, Espírita, aos irmãos do Centro Espírita Sentimento, aí no Recreio dos Bandeirantes, tá bom? muito Bem, obrigado, meus, Rose. É um prazer. bem, meus irmãos, nós estamos aqui com muita alegria, encerrando o nosso seminário, o nosso segundo seminário espírita dos irmãos menores. Eu espero que vocês também estejam felizes e alegres, como eu estou. E só tenho a agradecer a presença de todos, a vibração de todos, que com certeza somaram e conosco, e com certeza também essas energias serão levadas pelos amigos espirituais para aquelas regiões ainda onde há muita dor, muito sofrimento, e o nosso amor somado irá auxiliar e aliviar aqueles que estão mais necessitados. Tá bom? Ó, deixo um beijo no coração de todos. E para encerrar aqui, eu vou pedir à minha irmã, Verinha Eckert, para fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor. Verinha, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Olha a nossa prece, Verinha. Nossa, é com grande alegria, com grande emoção, que a gente termina mais esse estudo tão esclarecedor, tão sensível, e que nos abre tantas possibilidades, né, de nos esclarecermos, de admirarmos, e também nos faz querer melhorar a cada dia, com essa história linda, não é, desse nosso irmão, que é Francisco, e que a gente possa, cada dia mais, através dos estudos, através da busca do esclarecimento, do conhecimento da história de cada um, que são pessoas como nós, e que a gente possa, nesse exemplo, cada vez mais, trilhar o caminho do Mestre, seguir o exemplo do Mestre, para estarmos cada dia mais próximos do nosso Mestre Jesus, porque ele disse que nós podemos. Então, que nós possamos, juntos, através de estudos como estes, buscar a nossa luz e podermos também brilhar. Obrigada, Jesus, obrigada, Francisco. Obrigado, companheiro, pelo estudo da tarde. Obrigada aos companheiros da casa de Francisco. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando o nosso segundo seminário espírita dos irmãos menores, numa felicidade total. Quero deixar aqui para todos o meu beijo no coração e na certeza que dias melhores virão, porque nós já encontramos o caminho do bem, nós já estamos na trilha, né? Conseguimos achar finalmente essa trilha que vai nos aproximar do Senhor. Ó, um beijo no coração de todos. Obrigado pela presença. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe sempre.
Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. E quando quiserem, a Casa de Francisco estará sempre aqui com as portas abertas para receber todos vocês. Alain, um beijo, querido. Que Deus te abençoe e te mantenha aí. Walter, Eloá, Luzia, Ana, Iberina, Alberto, Dulcinea, Cristina, Verinha. Tchau, Denise. Foi muito bom estar com vocês hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.